E aí, é o que eu ia te perguntar em relação às causas, né? A gente sabe qual a causa dessa correlação, como que isso funciona? Olha, a gente não tem plena convicção das causas dessa relação, mas aparentemente existe um certo nível ali de interseção genética entre esses dois transtornos. São dois transtornos que não são causados por uma alteração genética ou uma variação genética só. São multigênicos, né? Uhum. A gente sabe, e eu sei muito mais sobre o TDAH, que são pelo menos 20 variações genéticas diferentes que podem estar correlacionadas ao TDAH, que podem estar causando o TDAH, e quase todo mundo tem algumas, mas quando você tem um número maior e principalmente uma determinada combinação dessas variações genéticas, a chance de você apresentar o quadro clínico vai se tornando cada vez maior. E algumas dessas variações, aparentemente, podem ser compartilhadas entre esses dois quadros, o que, aliás, é muito comum no TDAH, como eu já citei, a correlação dele com outros transtornos psiquiátricos, também com outras doenças do organismo, né, de outras especialidades, é muito grande. Então, essa é uma das possíveis explicações para a causa, mas talvez, e a gente não tem muitos dados sobre isso, é difícil fazer estudo sobre isso, né? Talvez o comportamento da pessoa com TDAH também facilite com que ela se exponha a determinados elementos ali que vão disparar essas crises de alergia, né? E é claro que a tendência a reagir de forma mais intensa é própria da pessoa, mas é possível que o TDAH também leve a pessoa a não evitar certas situações, agindo impulsivamente, que é a grande marca do TDAH, impulsividade, a pessoa não calcule muito bem os riscos, esteja sempre se colocando de novo na situação de ter aquela resposta alérgica diante daquele determinado estímulo ali. Uhum. Então, o mais importante de tudo é a gente entender que as duas entidades vão ser abordadas de forma independente e a gente precisa tratar os dois, né? Não dá pra Uhum. pessoa ficar tendo alergia também, não dá pra gente deixar a pessoa Né? com TDAH Tá. sem tratamento, porque os riscos são muito elevados e o tratamento é muito eficaz. A gente está aqui, né? Uma parte dos nossos telespectadores neste momento são dermatologistas, né? E talvez não tenha essa familiaridade com o TDAH. Diga qual é a característica em relação ao TDAH que a gente possa ali, no nosso paciente que tem de dermatite atópica, dar uma direcionada para a gente fazer um encaminhamento. Qual que é a grande característica desses pacientes? Olha, gente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não é, na verdade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno de controle dos impulsos. Quando uma pessoa consegue manter a atenção em alguma atividade que ela está fazendo, numa aula que está assistindo, numa conversa, numa leitura, o que o cérebro faz que permite a essa pessoa manter a atenção? O que ele faz é bloquear da consciência estímulos irrelevantes. Quando você é capaz de ativar o seu sistema de controle de impulsos e não permitir que as bobagens, ou mesmo coisas importantes, mas não em relação àquilo, que o seu cérebro está produzindo inconscientemente, cheguem à sua consciência, ela segue limpa, clara, se ocupando apenas de absorver aquele conteúdo da aula que você está assistindo, desse vídeo que você está vendo, ou de qualquer coisa assim, né? Agora, quando a gente não consegue conter o impulso, de repente você está pensando em outra coisa, está na aula de corpo presente, né? Está correndo o olho, mas não está absorvendo aquela leitura. Vira a página e fala, meu Deus, parece que eu não sei o que eu acabei de ler e não sabe mesmo. Você não leu, você só acompanhou com os olhos, mas a consciência estava pensando em outra coisa. Isso também é o que vai acontecer com a hiperatividade motora. Algumas pessoas têm uma tendência a se movimentar mais e ela não consegue deixar de se movimentar porque ela não decidiu se levantar da cadeira e sair correndo, ela não decidiu subir no armário, ela não decidiu pular. Ela simplesmente começou a fazer sem que tivesse consciência plena de que estava fazendo. É Uhum. claro que ela sabia de uma certa forma que estava sabendo, mas ela, antes de começar o movimento, ela não se lembrou, ela não interrompeu o impulso e se lembrou que não pode, porque a criança está na sala de aula e não sei o que, tal, porque esse ambiente não é adequado, e já está fazendo. Portanto, a impulsividade é a grande marca do TDAH e, por impulsividade, nós chamamos também agir
sem deliberar os riscos e as consequências, sem pensar. Você interrompe a pessoa, você toma diversas atitudes sem pensar, você fala o que não deve, às vezes numa expressão facial, né? Em que você demonstra ali uma certa emoção que não era o que você queria demonstrar, mas agora é tarde demais. Isso é o TDAH. Então, quando a pessoa tem um padrão ao longo da vida de comportamento e também de experiência interna, né? Que tem aí essa tendência à distratibilidade, à impulsividade ou à hiperatividade, a gente considera que ela tem TDAH. Quando a gente fala de desatenção, a gente está dizendo da dificuldade de manter o foco da atenção em tarefas que não proporcionam um alto nível de estimulação ou recompensas frequentes. A hiperatividade motora, como eu já disse, é se mover demais, não conseguir ficar quieto, inquietação, não é verdade? E a impulsividade varia tanto de aquela expressão facial que entregou o que você está sentindo, a pessoa que faz o barraco e depois se arrepende, e a pessoa que trava e queria agir de outro jeito, mas a situação passa e ela não conseguiu ainda destravar e fazer. Travar também é impulsivo. Travar também é apresentar uma resposta automática que sempre vem naquela situação, mas que você não gostaria que fosse assim. Eu estou vendo até uma correlação aqui, outra também nessa parte, com o dermatologista, que nessa caso de ter aí uma expressão que deveria surgir naquele momento, a gente tem o tratamento, a toxina botulínica, que ajuda muito nessas horas, inclusive me ajuda nesses casos, que às vezes eu falo, nossa, eu fiz aquela cara que eu não deveria ter feito, tô precisando fazer botox. Ajuda, tô dizendo de verdade. Mas, João, essa questão da impulsividade é tão interessante, porque uma das características da dermatite atópica é o prurido, é a coçadura, e isso vai perpetuando mais coçadura. Então, a impulsividade pode até ali piorar isso, né? Exatamente, Bela. E olha, a gente entende que aquele transtorno de escoriação, né, o skin picking, a pessoa que vai se cutucando, e machuca, isso ainda hoje está colocado dentro do capítulo dos transtornos obsessivos compulsivos. Mas as evidências são claríssimas que isso é muito mais relacionado ao TDAH do que ao TOC. Porque isso muito do que está dentro daquilo que é compulsivo é parte do TDAH. A estrutura mental que faz você fazer isso é a mesma. Você age sem pensar automaticamente e quando percebe, já fez o que não deveria, já está vendo prejuízo. Já aconteceu comigo algumas vezes, lembro de uma vez que encrava um fiozinho de barba, aí você começa a cutucar, aí você vai cutucando aquele negocinho, aí vai fazendo uma feridinha, de repente você percebe, tá um negócio feio aqui. No meu caso especificamente, o que eu oriento meus pacientes também, às vezes um simples band-aid resolve. Um band-aid pequenininho, na hora que você vai com a mão, você sente que tem um band-aid, e aí, e a consciência retoma a ação e tira a mão dali, entende? Realmente há uma relação entre essa questão, que também é parte da dermatologia, né, e que pode ser mais complicada para quem tem essa dermatite atópica, porque você sabe que não é para coçar, mas você não consegue evitar. Às vezes colocar um sinalizador, não é que você não consegue, mas aquilo ali, você bate a mão e não é sua pele. E aí, não é para botar a mão, não é para coçar, vai piorar. E vai piorar essa impulsividade.